Tem hoje aqui o professor Luiz Antônio da Rocha Dib, que é do COPEAD, né? Então, eu vou convidá-lo para... Temos a Raquel Martinho, que é gerente sênior de consultoria tributária da Deloitte. E temos o Tadeu Henrique Júnior, que também é da Deloitte, será apresentado um pouquinho melhor com o currículo, por favor, Tadeu. E fazendo a mediação por conta do programa, nós temos a professora Bianca Scarpellini. Por favor, Bianca. Então, eu espero que nós tenhamos uma excelente manhã de aprendizado para todo mundo, tá? E agradeço a todos a presença. Vou passar a palavra agora para a Bianca, que ela vai iniciar o evento. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui no evento. A gente está trabalhando, então, dentro do evento Teoria e Prática, o tema da consultoria, o mercado de consultoria no Brasil. Esse tema ainda é muito recente no âmbito da academia, mas, na prática, ele é realizado por professores, por profissionais formados em diversas áreas. Talvez vocês já tenham contratado consultoria ou já tenham prestado consultoria, auxiliado em algum projeto. Então, a gente considerou que seria um tema bastante interessante para trazer hoje para vocês. Quero agradecer imensamente os nossos convidados por terem madrugado, né, virem aqui para a Seropédica, o professor Luiz Antônio da Rocha Dib, a Raquel Martinho, o Tadeu Henrique Júnior. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, contribuindo com os nossos novos conhecimentos. Quero agradecer também a professora Flávia e toda a equipe do mestrado em Gestão e Estratégia, que nos ajudaram bastante na organização desse evento. Silvia, Larissa, Emanuel, muito obrigada. Bom, dando início, então, a minha ideia é que vocês façam a palestra e a gente tenha um período de perguntas e respostas, tá? Então, eu vou começar com o professor Luiz Antônio da Rocha Dib, tudo bem? O professor, ele é professor-chefe da área de Marketing e Negócios Internacionais no Instituto COPEAD, é doutor e mestre em Administração da COPEAD UFRJ e graduado em Engenharia Civil, também na UFRJ. Já coordenou diversos cursos de pós-graduação e ministra disciplinas na área de negócios internacionais, estratégias empresarial, julgamento e tomada de decisão, consultoria e negociação na COPEAD UFRJ. Ele possui experiências prévias como executivo de multinacionais, já trabalhou na Shell, Telefônica e TIM, como consultor em estratégia e atuando, inclusive, tanto em empresas quanto de forma independente. Sua produção acadêmica foi reconhecida no país e internacionalmente, tendo ganhado uma série de prêmios, com destaque para o prêmio concedido pela Emerald Literary Club. Correto? Falei certo? Especializou-se em ensino para executivos, centrado no aprendizado na Harvard Business School. Bom, professor, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada pela sua participação, mais uma vez. Eu que agradeço. Eu acho que é melhor usar um mesmo, né? Gente, bom dia. Eu não consigo falar sentado, eu peço desculpa, vou ficar aqui me movimentando. Inclusive faz parte da minha dieta, meu programa novo. Eu queria começar agradecendo muito a professora Bianca, a professora Flávia pelo convite. Com alguma falha minha de formação, eu nunca tinha estado aqui na Universidade Rural, então tive a chance de ver esse campo lindo que vocês têm aqui, né, e estar junto com vocês. Para mim é uma satisfação enorme. Eu vou começar a apresentação como não se deve, pedindo desculpas, mas eu vou pedir desculpas que os meus slides estão em inglês. Eu queria só dar uma explicação. Por que eles estão em inglês? Porque no mestrado da COPEAD, eu dou uma disciplina chamada, justamente o nome que está aqui, Management Consult Skills, habilidades de consultoria em gestão. Eu talvez caia aqui em algum momento, ninguém ria, tá? Me socorro. Se eu não levantar rápido, vocês me socorram. Mas o nosso mestrado da COPEAD já é um programa 100% em inglês já há 4 anos.
Então, aí ficaria muito difícil traduzir os slides. Eu acho que a gente aqui pode ir conversando, eu vou falando, e tenho certeza que muitos de vocês falam inglês muito melhor do que eu, então também não temos problema, mas vamos conversar. Eu gostaria, se possível, de fazer com alguma interação essa palestra, mesmo sabendo que tem um tempo de perguntas depois. Então, assim, sinta-se à vontade, qualquer momento, quem tiver uma dúvida aqui, alguma coisa, levanta a mão, a gente pode conversando durante a apresentação também. Pensei em começar falando um pouquinho da minha carreira, porque que... Não para falar que a minha carreira é bacana, né? Como toda carreira tem vitórias, tem derrotas, mais derrotas do que vitórias, provavelmente. Mas, assim, por que eu sou envolvido com o tema consultoria e talvez sirva até de paralelo para alguém, eventualmente, está passando por alguns passos desses. Como a professora Bianca já falou, eu sou engenheiro civil, sou especializado em obras hidráulicas, então o meu negócio são barragens, hidrelétricas e tal, só que me formei nos anos Collor. O pessoal que mais novinho talvez não lembra, nos anos Collor não tinha muito, porque quem podia me contratar eram empresas estatais, não tinha ninguém contratando, talvez não muito diferente de hoje. E aí eu tive que seguir por um caminho diferente e comecei a trabalhar na Shell, por uma série de fatores, caí numa área de marketing. Não tinha nada a ver com a minha formação, mas gostei. As primeiras lojas de conveniência do Rio de Janeiro eu que inaugurei lá no iníciozinho dos anos 90, então curti bastante isso. Só que aí chegou um momento que eu achei que eu estava tendo que tomar uma série de decisões importantes e tal, sem ter me preparado para aquilo, sem ter estudado administração, eu resolvi pedir demissão da Shell e fui fazer o mestrado no COPEAD. Lá eu descobri que a administração é mais bom senso mesmo, mas aí já era tarde, eu já estava lá no mestrado, e gostei muito, foram talvez os 2 dos melhores anos da minha vida, e saí da COPEAD para uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, chamada Buzalen. Vocês já ouviram falar na Buzalen? Nunca tinha ouvido falar. Os consultores, eu espero que tenham ouvido falar. Né? E só assim para dar uma ideia de como consultoria pode ser uma carreira interessante, né? Eu tinha um salário razoável na Shell, entre meus colegas engenheiros, era um salário bom e tal. 2 anos depois, quando eu fui para o Buzalen, eu multipliquei isso aqui por mais de 3 vezes o salário. A consultoria realmente pagava muito bem, dava uma série de benefícios, eu achei muito interessante. E esse foi o meu contato com consultoria. Depois eu vou mostrar para vocês como é que as empresas de consultoria mais ou menos podem ser segmentadas. A Buzalen era considerada na época uma empresa de consultoria de estratégia premium. Vocês saberiam me dizer qual é a principal empresa de consultoria e estratégia do mundo? São empresas menos conhecidas, talvez, assim. Alguém já ouviu falar na McKinsey? McKinsey. McKinsey é a maior do mundo. No Brasil, a Buzalen era maior que a McKinsey. Tem a BEM, tem o BCG, que eu gosto do Consulting Group. Essas são as estratégias. Né? Depois eu mostro aqui a segmentação. Botar Deloitte, botar todo mundo. Bem, depois de alguns anos em consultoria, eu comecei a ter algumas dúvidas se é o que eu queria para a minha carreira. Estava conversando aqui. Véspera de relatório em consultoria, você sempre não dorme. Você chega à noite, parece que você não deu o teu sangue, né? Se você não ficou até o último momento. A Buzalen começou a virar moda, virar 2 noites sem dormir na véspera no relatório. Eu falei, eu estou ficando velho para isso. Né? E aí eu fiz uma transição de carreira que é comum, fui trabalhar na Telefônica, que foi o meu último cliente de consultoria. Então até isso é interessante. Consultoria que você ganha, né? Uma rede de contatos e tal. Aí eu fui ser o responsável pelo planejamento estratégico da Telesp. A Telesp era a divisão de telefonia fixa da Telefônica. Vocês lembram do telefone fixo? Como é que era? Não foi ano passado? Fiquei lá na Telefônica, aí passou um tempo, eu comecei a ter umas dúvidas também, não estava muito feliz, porque eu era casado, minha esposa estava no Rio, eu já viajava muito na época de consultoria, na Telefônica era em São Paulo, tinha que vir todo fim de semana e tal. Resolvi vir para a TIM, mantive, né, na área de telecom, fui ser o PMO da TIM, para lançar as operações nacionais da TIM, quando a TIM comprou a licença da Anatel e tal. Era muito desafiador isso, mas ficou muito fácil, porque a Anatel demorou muito a dar a licença final para a TIM poder operar, então nós tivemos muito mais meses do que era o prazo inicial, então foi fácil para conseguir fazer isso. Mas aí chegou um momento que eu comecei a ter dúvidas também, me senti infeliz, eu falei, poxa, acho que agora o problema sou eu, né? Eu estava aqui, ninguém pode ser feliz eternamente em consultoria, depois ninguém pode ser feliz em São Paulo. Vocês estão com paulista, eu gosto de São Paulo. Mas aí depois eu continuava infeliz, estou no Rio, tá tudo bem, sempre trabalhei muito. E aí eu falei, não, acho que tem alguma coisa que eu gostaria de fazer mais. Enquanto eu estava aqui na TIM, eu comecei a dar aula no MBA do IBMEC, no centro ali do Rio. Gostei,
Milagrosamente, os alunos gostaram de mim também na primeira turma, então ganhei outras turmas, e aí eu resolvi que eu ia fazer um doutorado. Então, em 2003, isso aqui é o prédio da Copiade, para quem não conhece, fica escondido lá dentro da Ilha do Fundão. Eu comecei o doutorado, em 2008 eu defendi minha tese, aí abri um concurso, me candidatei. Então, desde 2008 eu sou professor do Copiade. Minha área de pesquisa principal é internacionalização de empresas. Eu agora estou migrando para a área de julgamento, tomada de decisão, que entra em economia comportamental, né? Estou achando essa área muito interessante. E esse curso de consultoria, na verdade, surgiu para eu ter experiência por uma demanda dos alunos. É um curso que já existe há, eu acho que 9 anos no mestrado da Cooperad. É um curso de quarto período, né? Uma eletiva, e sempre tem uma demanda grande. Está falando com o professor Bianca, um curso que atrai muitos estrangeiros também, curiosamente. Então, minha turma hoje tem 33 alunos, são 12 brasileiros e 21 estrangeiros. Os estrangeiros de Índia, Rússia, China, Estados Unidos, Alemanha, Noruega, Dinamarca, tem uma menina do Cazaquistão, que eu nunca tinha aparecido, né? Alguém do Cazaquistão. Então, é bem interessante. Eu começo esse curso fazendo o mesmo teste que eu vou fazer com vocês agora, para ver se vocês têm aptidão para serem consultores. Ok? O que vocês estão enxergando? Todo mundo está vendo o copo, água, que aí é o teste de visão primeiro. Né? O que vocês podem falar desse copo? Quem falou meio cheio aí? Isso é uma resposta clássica, né? Quer dizer, um otimista iria falar isso, está meio cheio. Se alguém falar que está meio vazio, é um pessimista, né? Está meio vazio. Talvez um conformista vai falar, pelo menos nós temos água, né? Já é alguma coisa, o Brasil é top, né? Um não conformista, tão pouca água, né? Vai reclamar. A pessoa desconfiada, mas quem que bebeu a outra metade da água? Um milênio, né? Esse copo de água está me ofendendo de alguma maneira. Eu estou ficando velho, eu gosto de brincar com os milênios. Né? Agora, um consultor em gestão, ele vai dizer o que olhando essa imagem? Maldade, né? Perguntar isso. O consultor diga alguma coisa como isso aqui, ó, esse copo tem o dobro da capacidade que ele precisaria ter. Podia ter feito um copo menor, a gente economizava um dinheiro. Um consultor é sempre quem está, de algum modo, tentando otimizar as coisas, né? Isso dá para o engenheiro também, eu acredito. Então, uma coisa interessante é a gente começar a conversar assim, o que eu preciso para ser um consultor? Né? Quais são as características de um consultor? Ou, perguntando mais especialmente, quais são as qualidades de um bom consultor? Vocês me direm o quê? Podem falar. O que um consultor tem que ter? Flexibilidade. Flexibilidade. Por que tem que ter flexibilidade? Cada hora num cliente, num negócio, num segmento diferente, uma equipe diferente. Muda a indústria, muda as pessoas que estão trabalhando, muda a demanda que seu cliente... Todo mundo está me ouvindo bem? Muda a demanda que seu cliente vai ter. Né? Flexibilidade, qualidade fundamental. Se você não for flexível, está morto, como consultor. Mas o que é? Só flexibilidade? Pragmatismo. Pragmatismo. Por que pragmatismo? É pelo lado da persistência, você assim, motor de mudanças. Isso. Então você tem que entrar no cliente. Tem que falar duas, tem que tentar de uma maneira, tem que tentar de outra. Fazer acontecer. Não dá para ser muito acadêmico, buscar uma solução ideal, você vai ter que buscar uma coisa que funcione. E o teu tempo geralmente é muito curto, para você dar algum resultado. Então, realmente você tem que ser pragmático. Boa. Mas o que é? Eu acho que tem uma similaridade com o mestrado, que é o amor ao aprendizado. O consultor tem que amar aprender. Muito boa. Por quê? Porque cada hora é um problema diferente. De novo, é uma indústria diferente, você tem que conseguir estudar. Gostar de estudar. Se você não gosta de estudar, não vou ser um bom consultor. Mas o que? Em relação a pessoas. Agora está na moda em português moderno, se fala, eu acho que soft skills. O consultor é um cara mais analítico ou um cara mais ligado a pessoas? A resposta é ambos. Ele tem que ser bom nas duas coisas. Ele tem que saber fazer conta, fazer análise, mas ele tem que gostar do seu cliente, gostar de trabalhar em equipe, né? Gostar de fazer apresentações. O produto final da consultoria sempre é uma apresentação. Então, você tem que conseguir vender, né, ser persuasivo. Então, são características, né, que a pessoa tem que desenvolver, senão ela vai ser infeliz, né, num cargo de consultoria. Eu acho que existem diferentes tipos de consultoria que permitam uma acomodação, né, de acordo com o perfil das pessoas. Eu peguei aqui algumas opiniões. O que é um bom consultor? Né?
alguém que faz boas perguntas. O consultor, na verdade, chega, às vezes o cliente apresenta um problema para ele não pode encarar aquilo pelo valor de face. Ele tem que perguntar, ele tem que ir mais a fundo para saber se aquilo realmente é o problema. Mas ele tem que ter disposição para ir atrás da resposta, né? Ser genuinamente curioso, gostar de estudar, como a gente falou, olhar para as coisas, às vezes, sob múltiplos pontos de vista. Né? O consultor raramente vai ser especializado só no... Se um cara só de finanças, a não ser que seja uma coisa realmente uma consultoria muito especializada, tem que entender de finanças, de marketing, de operações, né? Ele vai aprendendo a coisa como um todo. E aí o mestrando é muito bom, porque vocês são generalistas, recebem, né, uma formação que já é generalista. E talvez a grande característica de um bom consultor que as pessoas esquecem, às vezes até os consultores esquecem, ele tem que ser generoso. Ele tem que genuinamente querer ajudar os outros, né? Mediante um módico FII, né? O cliente está pagando para ele, mas ainda assim você tem que querer ajudar os outros, né? Porque você vai embora e o bônus, né, vai ficar na mão do seu cliente, ele que vai conseguir as coisas. O ônus também. Então, decisões difíceis, tal, consultor um momento, vai embora, o cliente vai ter que lidar com aquilo, arcar com aquilo. Você tem que ter essa noção. O Chuck Harris, que é um outro consultor famoso, ele fala, você tem que amar o seu cliente. Não precisa se amar, né, literalmente, mas você não pode odiar o seu cliente. Você vai estar fazendo alguma coisa, né, para trazer o bem do seu cliente. Geralmente, um consultor gasta, em média, 1/3 do tempo dele se comunicando com os outros, seja com apresentações formais, às vezes comunicações menos formais. Então, você não pode ser ele brinca aqui, um cérebro num pedacinho de pau, quer dizer, você não pode ser aquela máquina analítica. Uma parte, né, da sua tarefa vai ser interagir com as pessoas, né, e poder convencer as pessoas do que você está propondo. Então, assim, poder com um cérebrozinho, um pedacinho de coisa não funciona. O que seria consultoria e gestão? Se a gente tivesse que dar uma definição formal, eu fui buscar aqui, já que o professor Bianco pediu para eu fazer a parte mais teórica, né? Então fui tentar buscar aqui uma definição teórica de consultoria e gestão, e achei essa aqui que talvez seja a definição mais clássica. Consultoria e gestão é um serviço de aconselhamento contratado, né, para prover e fornecido por organizações especializadas nisso, pessoal treinado, qualificado, que vão de uma maneira objetiva, né, de uma maneira independente, ajudar sua organização cliente a identificar problemas gerenciais, analisar os problemas, recomendar soluções e, eventualmente, até ajudar na implementação dessas recomendações. Essa é a definição formal que foi dada nos anos 80 pelo Graeber e pelo Messi. Agora, se a gente for olhar um pouquinho mais de detalhes, né, o que sai disso? O serviço de aconselhamento, quer dizer, o consultor, ele não toma decisões. Essa é uma coisa muito importante para vocês entenderem se vocês quiserem entrar nesse trabalho de consultoria. Se vocês gostam de tomar decisões, ter o controle das coisas, decidir o caminho, consultoria não é para vocês. Vocês vão ser empreendedores, talvez vão ser executivos de uma empresa. O consultor, ele aconselha, ele influencia o processo decisório, mas a decisão final sempre é de quem? Do cliente. De novo, porque o consultor tem uma hora que ele vai embora e o cliente fica ali com ônus e com bônus, né, dessa decisão. Então, o consultor não tem autoridade formal, mesmo que alguns clientes, às vezes, quase que terceirizem, né, algumas decisões importantes para as consultorias, mas não é a coisa mais adequada. O objetivo independente indica que a empresa de consultoria é financeiramente, administrativamente, politicamente, até emocionalmente independente do cliente. Então, isso é uma grande qualidade da consultoria, quer dizer, às vezes o cliente contrata alguém que não vai estar envolvido num meio político, né, em uma série de coisas, que vai poder ser mais objetivo. Treinado qualificado. Na verdade, o consultor é mais que o consultor individual e carrega consigo todo o capital intelectual da empresa que ele estaria fazendo parte. Por exemplo, quando alguém me contratava quando eu trabalhava na Busara, podia até gostar de mim, mas não era só pelas minhas qualidades, porque eu tinha acesso a uma série de coisas, conhecimentos, práticas, experiências em projetos, muitas vezes similares, que um indivíduo, né, sozinho não teria. Então, consultores de gestão, eles vão prover esse aconselhamento gerencial, geralmente um intuito mais estratégico, mais organizacional, mais operacional. Geralmente eles são organizados em empresas, é isso que a gente está tratando aqui. Quando você entra numa empresa de consultoria, você recebe um treinamento, né?
Em português moderno, eles chamam de new hire, né? São novo contratado. A gíria é green bean, são feijão verde, uma gíria que se usa muito em consultoria. Você recebe um monte de habilidades, digamos assim, processuais, processos de consultoria, você aprende como estruturar um problema. E é interessante que a consultoria tem que fazer isso de uma maneira muito clara, né? Muito objetiva. Como trabalhar em equipes, né? Como se comunicar. Isso talvez sejam os 3 pontos fundamentais. Você precisa de uma série de ferramentas analíticas. Cada empresa costuma ter os seus módulos lá de treinamento. Então, geralmente, espero que você estude sozinho. Você vai aprender análise multivariada, mapeamento de processos, como fazer entrevistas, né? E muitas vezes você aprende olhando como é que os outros estão fazendo. Então, tem o famoso on-the-job training. On-the-job, que você aprende, né, trabalhando e vendo os outros trabalhar. E você tem que aprender várias coisas específicas do setor, da indústria de atuação. Tanto do ponto de vista funcional, às vezes eu tenho que me aprofundar mais em marketing, por exemplo, para fazer um projeto, como uma indústria específica. Fazendo um projeto de energia, eu tenho que entender como é que funciona, né, o setor de energia mais a fundo. Eu, quando fui consultor, a gente talvez já indicasse que eu no futuro ia ser um acadêmico, né? Mas essa era a parte que eu mais gostava, porque agora eu vou fazer um projeto, caso real meu, para Localiza, aluguel de automóveis. Eu passava uma semana lendo, estudando tudo que eu podia sobre aluguel de automóveis, porque na primeira semana de projeto eu tinha que sentar lá com o Salim Matar, que era o presidente da Localiza, para mostrar uma planilha que estimava o tamanho do mercado de aluguel de automóveis, inclusive com mercados informais e tal, né, para poder discutir. Então eu tinha que ter um mínimo de embasamento para discutir com alguém. Foi alguém que criou, né, aquele mercado do Brasil. Você tem que saber o limite até onde você pode ir, você está fornecendo para o cliente algumas maneiras de estruturar o problema e ser humilde de saber que ele tem muito, muito, muito mais conhecimento que você sobre aquilo que vocês vão estar interagindo. E no final até ficou bastante feliz já com a nossa interação. Então eu adorava essa coisa de estudar. Na verdade, eu acho que eu sempre gostei de estudar e acabei depois indo para a carreira acadêmica. Bianca, se eu estourar a hora, qualquer coisa, você me dá um aviso, que eu estou sem relógio. Gente, se vocês quiserem perguntar, interromper de novo, fiquem à vontade. Quando você entra na consultoria, eu fiz aqui um gráfico para mostrar como é que o processo é uma coisa meio... Todo mundo aqui já deve ter visto qualquer filme da saga Guerra nas Estrelas, né? Como é que um novo Jedi, ele aprende assim, um Jedi? Aprende sozinho? Ele tem sempre um mestre Jedi lá. Vocês não imaginavam que você ia cair na prova hoje, tá vendo? Então lá o Padawan tem sempre um mestre Jedi. A consultoria é mais ou menos a mesma coisa. Você entra, você vai aprender com alguém que é um consultor mais experiente. No início você não tem habilidade, mas você não está consciente que você não tem habilidade. Então você é feliz, basicamente. A ignorância costuma ser boa. Só que aí, quando você começa um projeto, você ganha consciência que você não tem habilidade. Eu brinquei aqui, isso aqui é a base de grande dor, né? Você começa a sofrer, poxa, eu não consigo fazer nada, não sei fazer nada. Com o tempo, né, esse processo de ter um mestre, alguém que vai te ajudando, você muda aqui, evolui, você agora é consciente que você sabe fazer determinadas tarefas, eu sei mapear bem o processo, eu sei fazer determinada análise, né, um posicionamento de marcas e tal. Eventualmente, até você pode virar um mestre você mesmo, né? Você já não pensa muito sobre as coisas que você faz muito bem. Esse costuma ser um processo de consultoria apoiado por uma série de materiais e coisas que você está estudando, está se desenvolvendo, né, ao longo do processo. Essa matriz aqui é um exemplo. Quando eu entrei na Busana, a Busana é organizada dessa maneira. Isso é um exemplo muito comum em consultorias até hoje. Você tem as chamadas comunidades profissionais, que tem a ver com diferentes indústrias. Então, lá na minha época de Busana, tinha uma divisão de bens de produtos de consumo, uma divisão de comunicação e mídia, uma de energia, químicos, e uma de serviços financeiros ou de saúde. E você tem as práticas que são funcionais. Então, a gente tinha a estratégia, que era o principal, operações e TI, tecnologia da informação. Então, tinha um sócio que era o cara de estratégia para bens de consumo. Era o Francis Will, lá, um chinês, era o cara daqui. Tinha outro, Jacques, que é o cara de mídia, né? E por aí vai. Cada númerozinho desse era um sócio, só tinham 6 sócios na época. Tinha um cara, uma pessoa de operações, que era a Letícia Costa, né? Uma pessoa de TI. E aí, quando você vai fazer novos sócios, eventualmente até a consultoria ou vai botando mais gente aqui, né, ou vai se subdividindo. Eu busquei na internet outras estruturas um pouco mais atuais, mas a lógica sempre continua a mesma, né? As indústrias diferentes e as funções aqui diferentes. Outras maneiras de organizar. Aqui, de novo, você tem as funções, estratégia, marketing, recursos humanos, etc.
as indústrias, farmacêuticos, bens de consumo, químicos, né? Você tem algumas funções mais especializadas, ainda tem geografias diferentes ao redor do mundo. Toda consultoria, de algum modo, se organiza de uma maneira matricial entre funções, marketing, estratégia, etc., e indústrias. Você, quando entra na carreira, dependendo da consultoria, você pode ficar já especializado num setor desse, ou, no meu caso, lá na Musar, consultorias mais estratégicas, eles esperam que você rode um pouco mais, por diferentes, até você ficar efetivamente especializado em um. Quem vocês acham que é o cliente típico de uma empresa de consultoria, dessas famosas, dessas grandes? Que tipo de empresa é um cliente de empresa de consultoria? Qualquer empresa? Por exemplo, se eu pensar em tamanho, que tipo de empresa é um cliente de consultoria? Pequena, média ou grande? Se eu pensar nessas grifes, uma McKinsey da vida, né? Quem é que pode contratar a McKinsey? A grande empresa. Né? E os caras vão falar com quem dentro da grande empresa? Com o gerente de nível médio ou com o cara de todo? De consultoria é um executivo mais sênior, em português moderno, né, o C-level, né, o CEO, o COO, o CMO, o CFO, vice-presidente, né, diretores de grandes empresas, que é quem pode pagar com as grandes consultorias. Consultorias menores, obviamente, pode atender também. Uma empresa com especialidade, com funções, tudo especializado, esquemas de compensação baseados em mérito, né? A pessoa ganha um bônus de acordo com o mérito, etc. Tudo isso surgiu mais ou menos aqui antes dos anos 40. Técnicas de previsão de vendas, né? Previsão de crescimento de mercado, etc. Então, o Bush e o McKinsey vieram dessa época. A terceira geração, aí já veio nos anos 60, e nos anos 60 aconteceram 3 coisas principais com o mercado de consultoria. O Bruce Henderson, que é um autor em estratégia famoso até hoje, ele analisa muito a história da competição, ele saiu da Arthur, que era uma empresa que já existia, e criou o BCG, o Boston Consulting Group. Não confundir com Boston Medical Group, que é um outro serviço de consultoria. Ouvi falar. E a BCG foi a primeira consultoria realmente em estratégia. A McKinsey depois se especializou em estratégia, mas a BCG surgiu uma primeira de estratégia, uma série de modelos que a gente usa até hoje. Por exemplo, aquela matriz, lembra do vaca leiteira, estrela, tal, foi uma coisa criada, né, pela BCG. Aí surgiu a Bain Company, outra consultoria importante hoje, né, outra, a Monitor, que a Deloitte comprou depois, né, a Monitor era associada ao Michael Porter, que é um grande autor de estratégia, né, até hoje. Estratégia a gente escolhe para quem que a gente reza, né, se reza por Porter, reza com Minster, eu rezo com o Porter, sou porteriano, sou raiz, né? Não tem esse negócio. As firmas de contabilidade entraram na onda, então a Deloitte está aqui representada, a Price, né? A Andersen Consulting, que não existe mais, né? Na verdade era Arthur Andersen, criou a Andersen Consulting, eles se separaram, criaram a Accenture, né? E a Arthur Andersen acabou no escândalo da Enron. A Deloitte comprou parte da A Enron comprou parte da que antes era líder, né, de mercado. Ernst Young e outros. E acadêmicos também começaram a entrar na onda da consultoria, então se criaram algumas empresas de consultoria, como o Cambridge Research Institute, talvez o mais famoso, que veio, né, a partir de acadêmicos. A verdade é o seguinte, até os anos 80 do século passado, a consultoria foi crescendo, mas não era assim, uma indústria espetacular em termos de tamanho. Aqui tem algumas estimativas, tudo aqui é meio chutado, é meio difícil estimar isso, né? Depois eu vou falar um pouquinho, o mercado de consultoria é difícil de estudar. Você tinha mais ou menos umas 18 mil pessoas estimadas ao redor do mundo, atuando como consultores, e dessas 30%, 40% talvez atuando em empresas, os outros eram consultores individuais. Né? A maior empresa era o Buzar e Hemingway, tinha uma receita de 150 milhões de dólares, é boa, mas não é assim, não é comparável com a receita dos principais clientes. A indústria como um todo é uma indústria de 2 bilhões de dólares, mais da metade, 1,2 bilhões. Existe também um grande componente cultural em consultoria. Alguns países, como o Japão, consultoria praticamente não existe. Depois a gente pode até discutir o porquê disso. Aí, entre os anos 80 e 90, houve um grande crescimento do mercado de consultoria. A indústria cresceu, saiu lá de 2 bilhões para mais de 35 bilhões, crescendo mais ou menos 20% ao ano.